Eu passo imediatamente a palavra ao professor Ricardo Tassinari, que nos falará sobre as interpretações da filosofia hegeliana e suas superações na ideia da filosofia e no espírito absoluto. Bom, primeiramente, obrigado a todos por virem me ouvir. Espero que as minhas reflexões contribuam com a de vocês e gostaria de dizer para todos que se sintam à vontade, não necessariamente durante o evento, mas depois para vir discutir as ideias que eu vou expor aqui. Não tenho a pretensão de deter a verdade última, ou talvez não, né? Não sei, né, Márcia? Mas isso vem de uma certa discussão já com algumas pessoas na comunidade hegeliana, uma delas ali à minha esquerda. Então, eu passo a exposição do artigo. Bom, o título do artigo, como o professor Eduardo Baione já disse, é sobre as interpretações da filosofia hegeliana e suas superações na ideia da filosofia e no espírito absoluto. Acho que vai ficar claro pela exposição, então não vou fazer uma introdução. Interpretações da obra hegeliana. A obra hegeliana é muito inspiradora. Trechos dela inspiraram e ainda inspiram novas e frutíferas propostas interpretativas em diversas áreas do conhecimento. Seria vão querer que assim não fosse, e que as interpretações do pensamento hegeliano buscasse apenas, entre aspas, a verdadeira interpretação da obra de Hegel. Seria vão, primeiramente, porque os autores assim o procedem e não intencionam deixar de o fazer, em especial pelos resultados que alcançam. Seria vão querer que não houvesse tantas interpretações díspares, também porque essa é uma das grandes riquezas da obra hegeliana, ser geradora de visões sempre renovadas de antigas e novas questões nas diversas áreas do conhecimento. Seria vão, igualmente, porque a possibilidade da diversidade de interpretações da filosofia é exigida pela própria obra hegeliana, na medida em que, por exemplo, diversas filosofias são interpretadas como partes da filosofia que Hegel expõe. Finalmente, seria vão, porque o fato da obra hegeliana se prestar a várias interpretações mostra que os conceitos presentes na exposição da obra possibilitam pensar os diferentes contextos e as diversas visões. Logo, a, entre aspas, verdadeira interpretação tem que conter as interpretações, entre aspas, desviantes. E essas vêm a confirmar a verdadeira interpretação, pois o exposto na verdadeira interpretação é o conteúdo fonte da inspiração e contém as diversas interpretações. Logo, existem várias interpretações da obra hegeliana e de suas partes, e isso está em consonância com o próprio pensamento de Hegel. O pensamento hegeliano assim o exige. O problema das interpretações parciais da obra hegeliana. Mas será que haveria um problema nas interpretações parciais da obra hegeliana ou da filosofia? Ora, o problema de uma interpretação parcial está justamente em que ela é, segundo sua natureza e conceito, parcial, isto é, deixa de fora outras partes. Note-se, porém, que esse é um problema congênito, inerente às interpretações parciais. Mas poderia se perguntar, qual é o problema em deixar de fora outras partes? Principalmente se a parte tratada é justamente a parte que se queria tratar. A princípio, uma interpretação parcial pode ser feita, como foi argumentado, e tem até suas vantagens. Então, por que se preocupar com a parte ou com as partes deixadas de lado? Ora, na filosofia hegeliana, duas partes que se contrapõem, em que uma não consegue superar, aufheben, a outra, constituem duas interpretações possíveis e estão sempre em choque, em contradição. E como uma não consegue superar a outra, nenhuma delas é necessária, sendo arbitrário permanecer em qualquer uma delas. E qual é o problema em ser arbitrário na interpretação? Neste caso, em especial,
mostra-se ser não científico. É uma questão de, entre aspas, gosto, ou melhor, de escolha pessoal, ainda que justificada localmente, permanece unilateral. Como se disse, uma interpretação parcial é possível e pode, inclusive, render bons frutos. E até, como visto, é necessário que haja diversas interpretações parciais. Entretanto, dado uma interpretação parcial, existe uma parte que se contrapõe a ela, e tal visão parcial não consegue explicar essa outra parte, não consegue compreendê-la. Mais ainda, na exposição hegeliana, interpretações parciais que se contrapõem são sempre, e eu grifo sempre, superadas, aufgehoben, em uma interpretação mais geral que as colocam como visões parciais de uma totalidade maior que as englobam, as superam. E tal interpretação mais geral, que supera ambas interpretações parciais, consegue explicar e compreender ambas, mas o inverso não é verdadeiro. As interpretações parciais não conseguem explicar e compreender o conteúdo da interpretação mais geral. Logo, o problema das interpretações parciais é que não apenas deixam de fora interpretações que se lhe contrapõem e não as compreende, mas deixam de fora também o conteúdo da progressão que vem a superá-las e, portanto, deixam de fora o próprio conteúdo que elas pretendem explicar e compreender. Mais ainda, acabam ficando na superfície desse conteúdo que elas pretendem explicar e compreender. E com isso, acabam com a possibilidade de aprofundamento, parando o próprio processo, não apenas ignorando a visão mais profunda do conteúdo que ela visa explicar e compreender, mas também ignorando o processo que levaria adiante a visão considerada. Note-se que se pode propor interpretações parciais que supõem tal processo contínuo de aprofundamento e que não indicam a que se chegará, ou mesmo se nega a se chegar, o resultado do processo de superação. Ora, mas sem a indicação do resultado, tal proposição de eterno processo é apenas o vazio andar para frente, sem se saber para onde. Com isso, esvazia-se o sentido da superação. Ela é apenas a pura negatividade, o desconhecido, o caminhar sem saber para onde. As vantagens das interpretações que superam. Como comentado na exposição hegeliana, interpretações parciais que se contrapõem são sempre superadas em uma interpretação mais geral, que as colocam como visões parciais de uma totalidade maior que as engloba, as superam. Se levarmos em conta o que dissemos das necessidades das diversas visões, a visão que supera as visões parciais consegue compreender e explicar essas visões parciais e suas necessidades, enquanto o inverso não é possível. Logo, se achamos interessantes os conceitos e os encadeamentos entre eles em uma determinada visão parcial, as visões que a superam nos possibilitam ainda manter o conteúdo de tal visão parcial e também das visões parciais que se lhe contrapõem, expondo um único e maior conteúdo, enquanto as visões parciais o deixam necessariamente de fora. Nesse sentido, as superações têm um duplo ganho filosófico em relação às visões parciais. Contém a compreensão e explicação das visões parciais e, usando uma linguagem hegeliana, mostra-se ser a verdade daquelas visões parciais. Haveria uma visão geral da filosofia que supera todas as demais? Nesse contexto, cabe perguntar: haveria uma visão que supera todas as demais da obra hegeliana? Ou estamos sempre fadados a uma série geral, ininterrupta de superações dos pensamentos e das determinações? Em especial, estamos fadados à superação de qualquer interpretação do todo da filosofia, inclusive a exposta pelo próprio Hegel. Pode-se chamar aqui de interpretações dialéticas, para se usar um termo que se tornou constante e corrente nas interpretações da obra de Hegel, as interpretações que exigem uma eterna superação. Cabe notar que a sequência de superações sempre presentes em cada uma das partes das obras publicadas pelo próprio Hegel, desde a fenomenologia do espírito, parece indicar a adequação das interpretações dialéticas. Sim, haveria sempre uma superação de todo e qualquer pensamentos ou determinações, quaisquer pensamentos ou determinações. Porém, neste caso,
reencontra-se a velha contradição das interpretações dialéticas. Se é sempre necessária a superação, então é necessária a superação da interpretação dialética proposta. Inclusive, seria necessário superar a própria filosofia hegeliana. Aqui ressurge uma nova contradição. É necessário superar a própria filosofia hegeliana, mas a necessidade de sua superação já estaria expressa na própria filosofia hegeliana. E se houvesse a sua superação, não haveria propriamente a sua superação, ela continuaria sendo a si própria. Ou seja, sua superação seria a sua confirmação, e não sua superação verdadeiramente. Cabe notar que, caso se assuma a necessidade da eterna superação de si e de toda e qualquer interpretação, inclusive a realizada pelo próprio Hegel, então, como salientado anteriormente, sem a indicação do resultado dessas superações, a proposição de eterno processo é apenas o vazio andar para não se sabe para onde. Cabe notar, por outro lado, que se existisse efetivamente a superação das interpretações da obra de Hegel e da filosofia exposta pelo próprio Hegel, teria que haver pelo menos uma filosofia atual, contemporânea, que superasse e explicasse todas as interpretações, que contivesse, como diz Hegel, em si todos os princípios particulares das outras filosofias, que ela supera, inclusive da própria filosofia, como expostas por Hegel. Mas parece-nos difícil indicar qual seria ou onde estaria tal filosofia atual, e que também deverá ser superada, que engloba todas as demais filosofias, a ponto de conter seus princípios, inclusive os da própria filosofia hegeliana. O que temos hoje em dia são um conjunto de interpretações que acabam abandonando um ou outro ponto dos princípios inerentes à filosofia hegeliana, e os abandonam não por uma justificação geral, mas por uma escolha particular, o que leva a uma filosofia particular. Sem se expor às novas filosofias que verdadeiramente superam as demais, mantém-se a velha contradição das interpretações dialéticas, o que leva à necessidade de superação das interpretações apenas dialéticas. Ou seja, por uma negação da negação, é necessária a superação da eterna superação. É necessária a superação das interpretações apenas dialéticas. Do ponto de vista da totalidade do sistema, parece ter que haver uma superação das superações. Mas como isso seria possível? Note-se, então, que se nos mantivermos nas interpretações apenas dialéticas, não é possível compreender como pode haver uma superação das superações, que é o outro delas, e que seria tal superação. Nesse sentido, como uma interpretação parcial, elas não compreendem o seu contrário, e nem o conteúdo que possibilita suas superações e de seus contrários. A exposição do todo da filosofia por Hegel. Nesse contexto, cabe lembrar que Hegel expõe o todo da filosofia, ou, nas suas palavras, cito, vista geral do escopo completo da filosofia, Übersicht das gesamten Umfanges der Philosophie, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio. Pode-se afirmar que Hegel dedicou toda a sua vida à publicação e exposição do todo da filosofia, a ponto de fazer 3 reedições da enciclopédia, em 1817, 1827 e 1830, sempre renovadas. Como salienta Hegel, cito, um filosofar sem sistema, e ele grifa sem sistema, não pode ser algo de científico. Mesmo as outras obras que o próprio Hegel publica depois da Fenomenologia do Espírito, em especial os 3 volumes da Ciência da Lógica, ou a Grande Lógica, com reedição do primeiro volume, e a Filosofia do Direito, são uma melhor explicação das partes do sistema que é exposto na enciclopédia. Nesse sentido, cabe usar a própria enciclopédia para falar do todo da filosofia segundo Hegel. Logo, pode-se perguntar, a exposição da filosofia na enciclopédia indica sempre uma superação que, no limite, talvez, se aplique a si própria e gere todas as contradições insuperáveis apontadas? Ou haveria na exposição da filosofia feita por Hegel na enciclopédia uma interpretação que supera todas as demais? A ideia da filosofia, espírito absoluto, e a interpretação universal que supera todas as demais.
Se a enciclopédia é uma exposição da filosofia realizada por Hegel suficientemente madura, em especial em relação à sequência das superações, e se nela há uma interpretação da filosofia que supera todas as demais, então tal interpretação deve estar no final da exposição enciclopédica. Aqui também pode-se dizer que, se existe uma determinação, ou mais especificamente uma ideia que supera todas as demais, ela deve estar no final da exposição enciclopédica. Se considera o parágrafo final 577 da enciclopédia, então ambas coincidem: a interpretação que supera todas as demais e a determinação e ideia que supera todas as demais. Neste caso, seria a ideia da filosofia, ou daqui a pouco eu explico isso, espírito absoluto. No parágrafo final, 577, encontra-se a ideia da filosofia, que é o último silogismo que, cito, tem a razão que se sabe, ele grifa a razão que se sabe, o absolutamente universal, por meio termo, que se cinde em espírito e natureza. Fim de citação. Sendo que, por fim, cito, a ideia eterna, e eu acrescento, da filosofia, existente, seiend, em si e para si, eternamente se ativa, engendra e desfruta como espírito absoluto. Nesse sentido, vamos usar aqui a expressão composta, ideia da filosofia, espírito absoluto, aqui é barra, mas eu não vou ler a barra, para designar tal unidade final. Ora, mas como interpretar tal parágrafo em vista de uma interpretação ideia que supera todas as demais? Note-se, primeiramente, que só é possível existir uma interpretação ou ideia que supere todas as demais se todas as interpretações e ideias estiverem nela contidas. Se ela conseguir explicar e compreender todas as demais e não puder ser explicada e compreendida pelas demais. Enquanto ela explica e compreende todas as demais e não pode ser explicada e compreendida por nenhuma das demais, tal interpretação e ideia só pode ser compreendida em si própria e por si própria. Mais ainda, ela é a interpretação e a ideia mais abrangente. E na interpretação mais abrangente, a ideia da filosofia espírito absoluto é o conhecimento, saber, ciência, filosofia total de tudo, como um sistema, não como um aglomerado. Mais ainda, como a ideia da filosofia espírito absoluto é tal conhecimento, saber, ciência, filosofia total, ela, essa ideia, o espírito, é saber de si, é saber para si. Assim, podemos concluir, a ideia da filosofia espírito absoluto é em si, por si e para si. E é nesse conhecimento, saber, ciência, filosofia total, que estão os saberes particulares, em especial os saberes de cada um de nós. Como salientado, a ideia da filosofia espírito absoluto só pode ser explicada e compreendida em si própria, por si própria e para si própria. Suas partes não podem a compreender e explicar. Pode-se chamar aqui de interpretação universal a interpretação geral, que pode haver sempre o completamento progressivo de sua exposição, em que a ideia da filosofia espírito absoluto é em si, por si e para si, e em que os conhecimentos, saberes, ciências, filosofias particulares, em especial os de cada um de nós e o de Hegel, se encontram nela. Note-se que, segundo essa própria interpretação universal, o completamento progressivo de sua exposição não produz um outro dela própria. Como conceito, ela é o singular, cuja exposição é apenas uma particularização frente ao universal que ela imediatamente é. A exposição enciclopédica da interpretação universal. Não é possível, pelo limite de espaço aqui, esclarecer os detalhes da exposição que é realizada na enciclopédia da ideia da filosofia espírito absoluto, de acordo com a interpretação universal. Nesse sentido, lista-se a seguir apenas algumas de suas características a partir das citadas anteriormente. 1. A ideia da filosofia, espírito absoluto, é em si, por si e para si. 2. A ideia da filosofia, espírito absoluto, só pode ser compreendida a partir de si própria. 3.
A ideia da filosofia espírito absoluto tem todos os conceitos e razões gerais que possibilitam sua exposição, e são os principais conceitos e razões que são expostos na enciclopédia. 4. Existe uma progressão lógico-conceitual na exposição enciclopédica de tais conceitos e razões gerais, ou seja, a progressão da exposição enciclopédica se dá do ponto de vista lógico. 5. Para um eu singular que busca a ideia da filosofia espírito absoluto, tal reconhecimento dela pode se dar também temporalmente e historicamente, e não apenas logicamente, na medida em que ele vai seguindo temporalmente o próprio encadeamento lógico dessas razões. Porém, na e para a ideia da filosofia espírito absoluto, tais conceitos e razões que levam a ela e tal encadeamento já estão realizados. Embora a progressão se mostre também como uma verdade histórica, sua base e demonstração é lógica, e não uma generalização por indução de uma história, Geschichte, não factual, mas interpretada, que se torna insustentável, pois se comete uma falácia de petição de princípio. 6. Tais conceitos e razões são, pois, efetivamente os conceitos e as razões pelos quais se conhece a ideia da filosofia espírito absoluto, e, portanto, são os próprios conceitos e razões pelos quais a própria ideia da filosofia espírito absoluto se reconhece. 7. Na medida em que a ideia da filosofia espírito absoluto é o próprio conhecimento, saber, ciência, filosofia do todo, a ideia da filosofia espírito absoluto se identifica com o todo, e este com aquela. Aqui se expressa claramente a concepção de um idealismo absoluto hegeliano monista, no qual tudo é a ideia e espírito. Ele é a substância absoluta e universal de tudo. 8. Logo, na ideia da filosofia espírito absoluto se encontram a natureza e todos os espíritos particulares, todo o domínio do finito, inclusive todos os conceitos, razões e forças que a tudo movem. Nesse sentido, a ideia da filosofia espírito absoluto atua como o primeiro motor imóvel de Aristóteles, atuação citada por Hegel no final da enciclopédia, de forma completamente inusual, inclusive para seus textos. Em especial, é impressionante como a obra hegeliana, sendo apenas uma obra de um professor universitário, que assim e apenas o queria ser, mobilizou e mobiliza tantas pessoas, né? Tantas paixões, como a gente viu hoje, né? Seja na academia, seja nos movimentos sociais. Atuação que não poderia ser explicada sem que a ideia da filosofia espírito absoluto fosse em si, por si e para si, e estivesse atuando como o primeiro motor imóvel. 9. Por fim, a ideia da filosofia espírito absoluto é sujeito. Enquanto a ideia da filosofia espírito absoluto é compreensão absoluta, que é compreendida pelos eus e que contém a todos os eus, é um eu que é nós e um nós que é eu. A própria ideia da filosofia espírito absoluto é um eu que a tudo contém, a tudo rege, autorregula-se e se autoexpõe. Por isso é sujeito. 10. E última. Por todas as razões expostas até aqui, e isso é primordial, pois essa conclusão última resulta delas e não o contrário, como usualmente e inadvertidamente se pensa, pois se trata aqui de filosofia demonstrada cientificamente no sentido hegeliano e não de religião, certamente nossa representação, eu sublinho representação, da ideia da filosofia espírito absoluto, como aqui exposta, é de um ser onisciente, onipresente e onipotente, revelado na religião cristã. Ou seja, conceitualmente e demonstradamente na enciclopédia e com isso na filosofia, a ideia da filosofia espírito absoluto é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Mas, anteriormente à sua apreensão conceitual na filosofia, a sua apreensão se deu de diversas formas, particularmente no sentimento e na representação na religião, em especial na religião cristã. Por isso, de acordo com a interpretação universal proposta aqui, Hegel nos fala, já no primeiro parágrafo da enciclopédia, da desvantagem da filosofia de
não, cito, poder pressupor seus objetos como imediatamente dados pela representação. E de que, cito, um parágrafo grande, em primeiro lugar, a filosofia tem de fato seus objetos em comum com a religião. As duas têm a verdade por seu objeto, de certo no sentido mais alto, no sentido de que Deus é a verdade e somente Ele é a verdade. Além disso, ainda estou em Hegel, ambas tratam do âmbito do finito, da natureza e do espírito humano, de sua relação recíproca e de sua relação com Deus, enquanto sua verdade. Fim de citação. Logo, a interpretação universal da ideia da filosofia espírito absoluto, como sendo em si, por si e para si, faz-nos, então, retornar ao primeiro parágrafo da enciclopédia. E pode-se compreender por que Hegel nos fala no parágrafo 17, que também trata do objeto geral da filosofia, o seguinte, cito Hegel, também um parágrafo grande. Dessa maneira, a filosofia, e aí eu completaria, dessa maneira, a ideia da filosofia espírito absoluto se mostra como um círculo que retorna sobre si, que não tem começo no sentido das outras ciências, de modo que o começo é só uma relação para com o sujeito, enquanto esse quer decidir-se a filosofar, mas não para com a ciência, ou eu completaria, não para com a ideia da filosofia espírito absoluto, enquanto tal. Ou o que é o mesmo, o conceito da ciência, ou da ideia da filosofia do espírito absoluto, e por isso o primeiro conceito, e por ser o primeiro, contém a separação, a saber, que o pensar é o objeto para um sujeito filosofante, de certa forma exterior, esse conceito deve ser apreendido da e na própria ciência, ou da e na própria ideia da filosofia espírito absoluto. Isso continuando, né, Hegel, isso é mesmo esse seu único fim, agir e meta, o chegar ao conceito de seu conceito, e assim ao seu retorno sobre si, né, que ele é, né, e satisfação. Finalizando a última sessão, as interpretações e a interpretação universal. Em certo sentido, a interpretação universal, proposta aqui, é apenas mais uma interpretação dentre as diversas interpretações que a filosofia hegeliana e a própria filosofia admitem. Por outro lado, ela possibilita assumir a superação das superações de todas as interpretações. Em especial, ela é a interpretação a mais abrangente, pois não existe nenhuma interpretação e nenhuma verdade de uma interpretação particular que não esteja nela contida. É claro que as interpretações dialéticas, como aqui denominadas, que exigem sempre a eterna superação de qualquer interpretação, contrapõem-se à interpretação universal, pois elas exigem a superação dessa, como exige de qualquer outra. O que, de acordo com a própria interpretação universal, não é possível. As interpretações dialéticas colocam a interpretação universal como um outro delas, e, nesse sentido, não podem admiti-la, e ainda não podem compreender ou explicá-la. Por outro lado, a interpretação universal exige as interpretações dialéticas como momentos seus, mas que devem ser superadas. Primeiramente, a interpretação universal exige a própria dialética, como movimento de superação das interpretações parciais, pois uma interpretação parcial, por sua própria natureza e conceito, ser parcial e com isso finita, deixa justamente uma parte de lado que pertence à interpretação universal. Logo, para se aproximar cada vez mais do conteúdo que a própria interpretação parcial busca compreender e explicar, a interpretação universal exige a superação de qualquer interpretação parcial em uma nova interpretação, da qual a interpretação parcial é parte. E assim se continua eternamente, pela má ou negativa infinitude dialética da determinação da filosofia, a menos que se veja tais progressões como momentos da verdadeira infinitude, da ideia da filosofia espírito absoluto, proposta pela interpretação universal. Nesse sentido, é inútil insistir com trechos do texto hegeliano, por exemplo, da enciclopédia, para demonstrar às interpretações parciais a verdade da interpretação universal. Sempre as interpretações parciais, por serem parciais, interpretam parcialmente.
em especial, interpretam parcialmente o sentido dos termos universais. Por exemplo, já no primeiro parágrafo do prefácio da primeira edição, no trecho, cito, vista geral do escopo completo da filosofia, Übersicht das gesamten Umfangs der Philosophie, a expressão do escopo completo, estou terminando, não é admitida pelas interpretações parciais como indicando um escopo tão completo assim. Por outro lado, não apenas as interpretações parciais e interpretações dialéticas estão contidas na interpretação universal, como também as razões de passagem de uma a outra e do próprio processo dialético. Logo, não apenas o movimento dialético de passagem é exigido, como é compreendido e explicado. E diferente das interpretações dialéticas, que apontam para uma eterna superação para sabe lá onde, um onde que não há, a interpretação universal aponta para a eterna superação das exposições de si própria em direção a ela própria, por completamento progressivo. Nesse sentido, é como se, com a ideia da filosofia espírito absoluto, se pudesse dizer: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas que, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Muito obrigado também pela excelente mesa e, de facto, 3 conferências muito estimulantes. E sem querer me alongar, de facto, o prato forte, gostei muito da conferência do Ricardo, estou de acordo com o essencial. Acho, no entanto, que todas as interpretações parciais são úteis porque dão um contributo e julgo que devem ser lidas e tratadas sempre como um contributo válido, não é? Como uma parte. Agora, o problema ou a minha divergência talvez estivesse na posicionalidade da ideia ou da conclusão. Porque, de facto, você tem inteira razão em tudo o que diz, eu concordo inteiramente. Agora, quando chegamos à interpretação universal, o que é que encontramos? Normalmente não encontramos nenhum conteúdo, mas um olhar para trás e dizer que é tudo aquilo que está para trás finalmente concebido, não é? Então, o que parece é que do universal somos novamente dialetizados para um particular outra vez, não é? Sem pôr em causa a validade da sua interpretação, eu vincaria mais... também sem querer de forma alguma recair num mal infinito, das interpretações infinitas que nunca mais acabam. Nisso a sua apresentação foi realmente magistral. Agora, a posicionalidade da ideia ao fim, eu tenho dúvidas que em Hegel se possa realmente encontrar um Schluss como uma chave que fecha e efetivamente não nos reenvia de volta ao particular. Mais haveria a dizer, mas naturalmente mais gente precisa de falar. Primeiramente, agradecer pelas falas, parabenizar o Tassinari pela exposição. Assim, é difícil ver atualmente falas e exposições sobre uma interpretação do Hegel na sua totalidade, né? Foi muito interessante para mim e eu compartilho de muitas das que você disse, que você expôs. Ricardo? Diogo, muitíssimo obrigado pela sua questão, né, e pelos comentários também. Você sempre, as suas questões sempre levam a pensar novas coisas e reelaborar os textos, e então eu agradeço mesmo profundamente. Bom, a história da ideia no final. Duas formas de ver a sua pergunta. Se seria a ideia lógica, né, ou se seria uma outra coisa. Bom, é a ideia lógica, mas mais aprofundada. Então, a forma com que eu interpreto, eu precisaria desenvolver isso um pouco, falar mais sobre isso, mas basicamente você tem o mesmo objeto que está cada vez sendo conhecido melhor. Então,
a primeira forma de caracterizar esse objeto, isso na enciclopédia de 1930, porque nas anteriores ele não faz assim, é como pensar, né? Então, eu já vou dando a dupla interpretação, né? Se no final ela se torna espírito absoluto, o pensar é a característica do espírito absoluto. Um pensar que não é um pensar abstrato, que se opõe às sensibilidades, à intuição e etc., mas que a contém, né? Então, o pensar é a primeira manifestação disso. Então, mas você não precisa buscar essas razões finais, que vai ser expostas nos finais, para explicar esse começo, não faria sentido. Ao mesmo tempo que você tem o problema do começo da filosofia que o próprio Hegel está colocando. Mas justamente esse grande pensar, que é o espírito absoluto, ele tem essas razões menores que vai dando a conhecer o pensar maior, né? Usando um argumento que Hegel usa de representação religiosa, ele diz que Deus não é invejoso, né? Ele se dá a conhecer, né? Então, ele tem que ter essas razões que levam a ele, senão isso não se daria. Mas, num começo, ele não está presente como tal para o sujeito que está filosofando, tem que ser mediado por esses raciocínios até chegar lá. Então, a primeira forma que esse pensar se apresenta é como imediato, que é o ser. E esse ser, conforme você vai pensando na verdade dele, você vai aprofundando, seja através das relações com os outros seres, seja na essência como um ser que está se expondo, e aí todas as categorias, né, todos os conceitos que se desenvolvem para pensar a esfera da reflexão na doutrina da essência, seja quando você supera isso e encontra conceitos que te permite se manter nesse movimento, como o próprio conceito de conceito, né? Essa universalidade que coloca as particularidades. Então, numa forma simples, como é que eu interpretaria isso? É que, assim, se alguém pergunta, você conhece o Tassinari? Aí a pessoa fala, claro, conheço. Eu falo, mas você conhece mesmo o Tassinari? Aí a pessoa fala assim, eu não conheço mesmo nem eu mesmo, o que dirá outra pessoa, né? Então, na realidade, esse conhecer em Hegel tem essa gradação. Então, você conhece a ideia? Conheço. Agora eu conheço melhor. E aí vai, né? A ponto de, com o conceito da coisa, você conseguir ir aprofundando esse conhecimento da própria coisa. E aí, os conceitos ali da doutrina do conceito, por exemplo, que nem o silogismo, ele fala tudo é silogismo, né? A razão própria é silogismo. Então, tudo está nessa relação, nessa compreensão que está se mostrando, que no final da ciência da lógica se torna a ideia absoluta, né? A noesis noesius de Aristóteles, né? Então é como se você adentrasse ao universo do pensamento e agora entendesse que tudo é pensamento. E com as categorias de conceito, de silogismo, de objeto, de quimismo, de teleologia, etc., você conseguisse ver os objetos no interior disso tudo que é pensamento através dessas categorias, né? De conceitos, melhor dizendo. Categorias ele reserva mais para os conceitos da doutrina do ser, né? Então, ou seja, ele fornece um conjunto instrumental para pensar o mundo, que a partir daí é ideia, e você vai poder sempre se manter nele. Por isso que ele diz que Deus é a ideia, o absoluto é a ideia, é uma definição absoluta. Vamos dizer, uma vez que você chegou a ela, você não sai mais dela. Mas, a partir daí, você precisa pensar o mundo sobre essa ótica da ideia. Então, ele adentra na filosofia da natureza, para depois tirar o conceito como sendo o grande motor dela. Ao identificar os animais e o comportamento dos animais, ele mostra que isso depende dessa unidade do animal, ou seja, da alma do animal, da forma daquele corpo, né? Retomando a noção de alma aristotélica, né? Só que a consciência desse animal, principalmente no caso do ser humano, como animal racional, é importante para se determinar esse próprio comportamento, o que esse animal é. E aí ele é obrigado, pela exposição lógica, né, na enciclopédia, a entrar no conceito de consciência. E quando você toma consciência que o que você enxerga é só você mesmo, o que você enxerga é só sua consciência e não tem como ser de outra forma, e você assume verdadeiramente isso para si, você chega a esse grau de autoconsciência. Você se torna uma autoconsciência, uma consciência que é consciente de que é só consciência e que tudo que enxerga é consciência. Aí você vai ter coisas que são imediatamente para você, como autoconsciência, e você vai ter coisas que não são imediatas, que são em si na sua autoconsciência, que você precisa
tomar consciência daquilo. E na relação com o outro, o em si, o para si de uma outra autoconsciência pode se tornar para si para mim. Ele pode me explicar uma coisa que ele já tem, e vice-versa. Então, tudo isso forma um eu que é nós, um nós que é eu, e no qual há também um conteúdo que é para si, para todas as autoconsciências e que se manifesta. Todas as verdades que a nossa sociedade vem a descobrir já estavam em si e se tornam para si, porque foi descoberto. Então, isso instaura um novo mundo, o mundo do espírito, né? Então, aí, para mim, a exposição enciclopédica tem uma virada, e o que se torna a substância de todo mundo é o espírito, né? E aí a gente chegou a ela através daquele pensamento, né? Da ideia tomando consciência de si, se tornando razão, e a razão se tornando espírito. E aí você é obrigado a desenvolver as relações que são próprias ao nível do espírito, ou seja, da relação das autoconsciências entre si. Primeiro olhando a autoconsciência dentro dela, o espírito dentro dele, no espírito subjetivo, né? Chegando à verdade, a pensamento, etc., se tornando espírito livre. Depois, na relação desses espíritos livres entre si, na esfera do espírito objetivo, e depois numa esfera que compreende sempre essa revelação dessa substância que é o espírito para si própria, na arte, ou seja, no objeto sensível, na representação, nas formas inadequadas de apreensão desse espírito, né, que é a substância de tudo, e por fim na compreensão adequada de que ele é o espírito que mantém tudo isso. Então, em que medida isso é insuperável? Na medida em que essas categorias sempre podem ser usadas para criticar qualquer visão metafísica ou filosófica. Qualquer uma vai, em determinado momento, cair nessa malha conceitual, ser engolida por ela e dar o movimento para o seguinte, até chegar nesse primeiro motor, né? Agora, lá está todo o conhecimento? Não, porque, por exemplo, a própria razão, ela se mostra como natureza, e a gente não tem todo o conhecimento da natureza. Então, mas isso não quer dizer que não seja uma razão que é em si, nela própria, que está se manifestando para nós, porque senão, por exemplo, não teria sentido dizer de razões desconhecidas. Como é que pode ter razões desconhecidas? Se razão fosse uma coisa minha, que conheço o mundo, não faz sentido. Então, para mim, em Hegel, não só o objeto se transforma em sujeito, ou o sujeito se transforma no próprio objeto, eu estou olhando as minhas representações, ou meu pensamento, como o objeto se transforma sujeito, ou seja, essa verdade, ela é sujeito-objeto e ela é existente, e a gente chega a ela, compreende ela, pode ir no sentido dela. Então, eu acho que essa malha categorial, melhor dizendo, de conceitos, ela é insuperável, e ela é a vida, vamos assim dizer, desse movimento. Então, ou seja, é o mínimo para que você possa pensar essa totalidade, né? Eu não sei se responde, mas assim. Então, encerramos por hoje. Agradeço muito a presença de todos, a equipe de apoio, que prolongou seus horários também, né? E a gente volta aqui amanhã às 8 ou às 10 para aquelas conferências.